Boa noite. Bom, mais uma vez, esse momento tão assim especial. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos aí esse propósito de agradecer a Deus e de dizer o quanto Deus tem sido bom, né? Então, não somente agora à noite, mas amanhã às 20h30 eu estarei lá no culto de oração e eu queria ver o seu nomezinho lá, escreve, né? A gente compartilha, vamos aí ter um momento de estar orando, intercedendo. Agora mesmo nós temos aí a família da Nádia e do Moisés, que perdeu o seu pai, está na Bahia, está retornando, deve retornar amanhã ou hoje à noite, agora eu não lembro, mas quantos, precisam dessa oração, dessa intercessão, e vamos estar orando por você, incentivando, fortalecendo a sua fé, 30 minutos, onde nós estaremos ali orando e participando. Então, aguardo você amanhã, às 20h30. Também hoje, para mim, é um dia muito especial, é o dia em que minha filha está fazendo mais um ano, ela se encontra longe, agora à noite, à tardinha estive falando com ela, nessa questão da comunicação, é algo muito bom, Você, à distância, você está falando, E ela falou, pai, estou indo para fazer uma trilha. Eu falei, é minha filha mesmo, E aí eu estive orando, agradecendo, junto com a minha esposa. A Pati também estava lá comigo, estava conosco lá na igreja, Pati Sanches. Mostramos um bolinho. Então, é um momento, querido, sim, também especial, quando nós agradecemos pela sua vida, pelos aniversariantes. Cada dia é um dia assim, muito especial, e eu aproveitei essa deixa, que ela falou para mim, dizendo que geralmente a gente faz uma saída no mês de julho, agosto, e aí eu estou marcando já para você se preparar aí. Quer fazer uma trilha? Alguém aqui já fez alguma trilha na sua vida? Não é aquela trilha de subir o morrão correndo, que a gente às vezes sobe no dia a dia, mas é muito gostoso. A última vez nós subimos, foram 3 horas de subida, foi isso? Foi? E as pessoas falam, pastor, você quer me matar? Você está querendo acabar? Mas olha, foram todos, e nós tivemos uma vista lá de 360 graus, vendo boa parte de montanha. Esse é algo mais baixo, Porém é mata fechada, e tem 2 ambientes, que é em Teresópolis. No mês de julho, a data do meu aniversário bate junto com da minha filha, o dia 25, ela 25 de junho, eu faço 25 de julho. Possivelmente, eu vou estar fazendo essa trilha. Eu tenho um desejo muito grande de atravessar, e até a Pedra do Sino, Quem já foi aqui? Ninguém, É só o Fabrício que não está aqui, Ele está me devendo essa. O dia que ele foi, eu não foi possível. Então aí já é algo mais puxado, e aí você vê o nascer do sol, E aí é muito legal. Mas essa vai ser algo que vai dar para você ter uma visão panorâmica de Teresópolis, não tão alta assim, e com vários ambientes. Um ambiente mais baixo, mais plano, para aqueles que não querem fazer trilha, e é um lugar muito aconchegante. Mais para frente, eu estarei avisando sobre isso, tá? Nós estamos no livro de Atos. Você pode aí, Atos capítulo 14, por favor, do versículo 1 ao versículo 5. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles.
O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Esse é até o ponto que vamos estar tratando aqui, tá? Vamos fazer assim uma oração. Você pode comigo fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para que você não se distraia na atitude de reverência. Pai, nesse exato momento eu quero pedir a Tua graça, a Tua presença, a liberdade do Teu Espírito, para que o Senhor esteja aqui conosco e para que seja passada essa mensagem, uma mensagem de coragem, de ânimo, uma mensagem da cruz, uma mensagem que não seja fantasiosa, que mostre a realidade, mas que ao mesmo tempo também traga ânimo, traga vigor, para que a gente possa vencer as etapas e os desafios que cada um tem. Que assim seja e que Deus seja glorificado, que toda a igreja diga amém. Então nós vemos aqui que eu estava lendo hoje o livro de Números, quando Moisés pediu para que um grupo de 12 pessoas, de 12 líderes, fosse visitar a terra prometida, né? E desses 12, foi trago um relatório, 10 só viram as coisas boas, mas o que fixaram foram as coisas ruins, né? Apenas 2 viram aquilo que era bom e se encorajaram e acreditaram que Deus poderia dar a força para eles. É interessante você observar que, às vezes e é um exemplo muito comum, né? Às vezes você pega uma parede que alguém pintou, né? E aí você diz assim, gostou dessa parede que a pessoa pintou? Olha, eu achei que ficou lindo. Aí a pessoa consegue ver um defeito, né? Mas, não, tá legal, mas ficou uma manchinha ali. Assim são essas pessoas, querido, que diante de um pano todo branco, ele não consegue admirar, né, o todo, mas uma falha, um defeito é o suficiente para dizer que aquilo não está bom, né? Então, o que nós podemos trazer como aplicação para a nossa vida? Que as coisas não vão sair do nosso jeito, as pessoas não irão fazer como você gosta, ou até como você gostaria de fazer. E é verdade que até mesmo nem nós conseguimos fazer da maneira perfeita que nós idealizamos, coisa que isso não existe. Mas graças a Deus por existir Josué e Caleb, pessoas que diante de um grupo não tiveram medo de falar, eu não concordo com essa parte negativa, porque o que eu vi foi bênção, o que eu vi foi promessa, e as coisas difíceis, Deus vai nos dar a vitória, aleluia. Como é bom, querido, você estar ao lado de pessoas que contagiam a sua fé. Como é bom estar ao lado de pessoas como Paulo e Barnabé, que estavam passando um momento difícil. Quando chega nessa cidade, está aí no versículo 3, diz que eles falam corajosamente. Veja, já no capítulo 13, foi pedida uma mensagem para eles. E a mesma mensagem que ele pregou no capítulo 13, ele vai pregar novamente no capítulo 14. Que bom encontrar pessoas que nos entusiasmam. Que bom você encontrar pessoas que te apoiam, que te incentivam. É muito comum aquelas pessoas que no início têm dificuldade para fazer qualquer objetivo, seja um esporte, ou seja um jejum, ou seja uma dieta, né? Como é bom quando você encontra pessoas que te incentivam. Eu vou te ajudar, né? Nós temos esposas, maridos, né, que fazem isso. Não, já que você está fazendo isso, eu não vou comprar determinada coisa, eu vou te apoiar. Mas tem outro, parece que faz de implicância, né? Já que está de dieta, eu vou encomendar aquela pizza maravilhosa, cheio de calabresa, com muito queijo, para ver se de fato, né? O que isso vai ajudar? Em nada. Mas quando você encontra uma pessoa que ama
e te respeita, ela vai ser aquela pessoa que te incentiva. Pode ser a 5ª, a 8ª, a 10ª tentativa, mas você vai olhar e vai dizer, você vai conseguir. É bom ou não é, querido? É maravilhoso nós encontrarmos pessoas assim. E às vezes nós ficamos nessa dependência que também não é boa. O mais importante é que venhamos a depender unicamente do Senhor. Diz aqui o texto, versículo 14, versículo 3, que eles falavam corajosamente. Que mensagem foi essa que encorajou o povo e que o próprio povo convidou? Está lá no versículo, Atos 13, veja comigo, Atos 13, 38 a 39, e que o próprio povo, a mensagem foi tão impactante, veja, no momento em que havia facções, pessoas agitando, não era um momento tranquilo igual nós estamos vivendo aqui não. Que mensagem foi essa que impactou esse povo, que convidou para que eles ficassem, e que no dia seguinte quase toda a cidade estava ali? Deve ter sido uma mensagem muito boa. Veja o que diz no versículo 38, portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, o que nós vimos aqui? Qual é a mensagem que Paulo estava pregando? A mensagem da cruz. A mesma mensagem que ele pregou no versículo 13, ele pregou também no versículo 14, que encorajou o povo. O que nós podemos observar, que com o passar do tempo, as palavras mudam. O sentido das palavras muda. Nós estávamos cantando aqui, solte o cabo da nau. O que é soltar o cabo da nau, você sabe? É um hino da harpa cristã, 467, se eu não me engano. O que é soltar o cabo da nau? Alguns pensam que da nau é até um personagem da Bíblia, diz é um discípulo. Soltar a corda do barco, O significado é esse, A palavra da nau tem até um outro significado, tem vários significados, mas o significado desse texto, desse versículo, dessa frase, desse hino, é soltar a corda do barco, mas com o passar do tempo as coisas mudam, mas o significado é o mesmo. Então, a maneira com que hoje é pregado, em muitas situações, é diferente. Mas o sentido do poder da palavra continua o mesmo. Esse é o meu compromisso aqui nessa noite. Trazer para você a mensagem da cruz. Nós vimos a reação de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé não ficaram desanimados, tanto é que eles partiram para uma outra cidade. E por que eles chegaram a essa cidade de Icônio? Porque eles foram perseguidos. Perseguição essa que todos nós passamos todos os dias, seja por saúde, seja por um amigo, por alguém da família, por um vizinho, sempre vai ter alguém que vai ficar ali no seu pé, isso nós sabemos. Mas Paulo e Barnabé não desanimaram. Quer aonde eles estivessem, quer o ambiente fosse bom ou ruim, eles tinham uma palavra contagiante. Não estou falando de autoajuda, não estou falando de uma pessoa que sabia fazer outros rirem, não estou falando de uma pessoa que era carismático, eu estou falando que ele pregava a mensagem da cruz. Se não houver perdão e confissão dos pecados, querido, não há vida. Não há transformação. A única maneira para que você consiga a ter mudança na sua vida é quando você aceita a mensagem da cruz. E essas pessoas chegaram até esse lugar e elas foram tocadas porque o Espírito Santo estava com eles. E diz nesse mesmo capítulo 13 que no momento que Paulo e Barnabé foram presos, que é muito comum,
quando uma liderança, quando foram expulsos da cidade, uma liderança, né, é muito comum que aqueles que aceitaram a mensagem ficam desanimados, ficam preocupados, ficam abatidos, né, ficam com o pé atrás. Será que vale a pena ouvir essa mensagem? Será que vale a pena aceitar? O que aconteceu com os novos convertidos que ficaram lá em Antioquia? Eles esfriaram na fé? Está lá, Atos 13, versículo 52. Eles se desviaram? Não. Veja o que diz o texto. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que nós podemos ver, querido? Que o que nos deixa prostrado e desanimado é aquilo que nós colocamos no nosso coração. Se você permitir, querido, ouvir notícias ruins, se alimentar de tragédia todos os dias, pode ter certeza, querido, que esta alegria do seu coração será roubado todos os dias da sua vida. Eu não sei se ainda existe isso, mas até pouco tempo, existiam os grupos dos bairros, né, para saber, ainda existe isso ainda, né? E aí algumas pessoas estavam entrando em pânico, algumas não estavam conseguindo dormir à noite, e até as crianças conversando, eu consegui identificar isso, e eu disse, olha, tira esse negócio. Você acha que se você souber de alguma coisa, isso vai te livrar de quê? Vai te livrar de nada. Mas quando você, querido, está com essa confiança no Senhor, quando você permite que essa palavra entre no seu coração, quer as coisas mudem ou não, essa alegria de Cristo permanece na sua vida. Aleluia. Versículo 2, mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. O que levou esses judeus a tomarem essa atitude? Simples, eles estavam perdendo o poder. O que poder é esse? O poder de manipular as pessoas. As pessoas precisavam ir até ele. As pessoas precisavam pedir as bênçãos de Deus. E eles determinavam alguns princípios e outros eram colocados por eles mesmos. Mas a partir do momento que Cristo veio para trazer a verdade, o povo começou a se tornar livre. Ninguém aqui dessa noite poderá dizer que foi enganado porque faltou o conhecimento da palavra. A Bíblia está em qualquer lugar que você pode acessar. A Bíblia é pregada todos os momentos do culto, mas nós também sabemos que há uma luta constante também nos nossos dias atuais. Quantas mudanças com a internet e quantas lutas das operadoras de telefonia para que você não acessasse, né, fizesse as ligações pelo WhatsApp. Alguém lembra disso? Alguém lembra, né? Não pode. Por que não pode? Porque estão perdendo dinheiro. E foi colocado na mão do povo algumas coisas que têm facilitado muito a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, há um grupo que lucrava muito com isso e constantemente está tentando retroceder, para que a gente volte a ficar na mesmice, porque o conhecimento é libertação, o conhecimento te traz independência, o conhecimento te traz autonomia, o conhecimento te dá a liberdade de você poder escolher, a liberdade de você poder decidir, e foi essa a mensagem que Cristo pregou e que Cristo tem pregado através dos seus mensageiros até o dia de hoje. Quando você conhece a mensagem da cruz, você tem a liberdade de escolher que tipo de vida eu quero ter.
Eu quero repetir as mesmas coisas que não foram boas que eu vi nos meus pais, nos meus familiares? Ou eu quero fazer diferente para a minha vida e eu quero fazer diferente para o meu filho? Através de Cristo Jesus. É essa mensagem que tem mudado, transformado, que neste exato momento, querido, quando eu vou em determinadas cidades, e que eu não conheço a rotina, eu sempre penso isso. Interessante, eu não conhecia essa cidade, mas aqui existe um povo, que tem uma rotina de ir e de vir para o culto, e eu imagino, né? Fico com isso, porque é a impressão que tem que a vida só é naquele lugar onde você vive. Então, neste exato momento, em várias cidades do nosso país, existem várias pessoas que ouviram a voz do Senhor, e que Ele chamou, e tirou essas pessoas da sua casa, para cultuar, e nós somos uma delas. Você pode dar glórias ao Senhor? Um grande exército do Senhor, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Se essa mensagem fosse ruim, não teria esse grupo. Então essa é a mensagem da cruz, que diz para você: eu estou contigo. Tem lutas? Tem, mas eu te fortaleço. Tem enfermidades? Mas eu posso mudar e trazer a cura que você precisa. Há problemas conjugais? Mas eu posso restaurar e fazer milagres e coisas maravilhosas na sua vida. Essa é a mensagem que Deus está trazendo para você nessa noite. Diz o texto: quando os judeus viram essa multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradizendo o que Paulo estava dizendo. Então, o que nós podemos observar, querido? Que no momento que há uma mudança na sua vida, você vai começar a chamar a atenção. Porque você estava em trevas e passou agora a ter luz. Você não conseguia entender a mensagem e agora você começou a trazer uma clareza. Quer ver um ponto importante? Quando a mensagem de Cristo entra no seu coração, essa mensagem foi dita pelo próprio Senhor: paz seja contigo. Independente se você é crente ou não, é um evangélico ou de qualquer outra religião, quando você escuta a mensagem de Cristo e você permite que ela entre no seu coração, a primeira coisa que você sente? Paz. É um refrigério. Mas Deus não só quer trazer a paz, Deus quer andar com você todos os dias da sua vida. Diz no versículo 2, capítulo 14, diz que os judeus não foram impedidos, e sim recusaram a fazer a parte de que a maioria fazia. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, eles não foram impedidos. Então, a recusa é uma decisão individual de cada um. Você tem a liberdade de sair daqui nessa noite e dizer: perdi meu tempo, Deus não falou comigo. Mas você tem a decisão de dizer: foi pregado a palavra do Senhor, eu fui para receber, e Deus me tocou. Aleluia. Esse é o meu desejo, querido, que Deus possa tocar em você nessa noite, que você possa sair daqui levando uma palavra de esperança, que você possa sair aqui dizendo: a partir do momento que eu sair aqui, essa semana, eu vou ter uma atitude diferente. Eu vou começar já pelos cultos de oração, amanhã às 20h30, vou começar depois com os estudos que nós temos, às terças, às sexta-feira. Eu vou começar já com o grupo familiar, essa quinta-feira que nós temos. Eu vou começar todos os dias fazendo o meu devocional,
Ou então, pelo menos, a simples oração que eu faço todo dia pela manhã. Ao colocar o pé no chão, quando eu levanto, eu digo: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Você acha que o abrir dos seus olhos, se levantar pela manhã, é uma rotina? Não é, querido. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Diz o texto que interessante que essas pessoas não fazem e não deixam que os outros façam. Está lá no versículo 2. Eles não só recusaram, mas excitaram os gentios, irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Jesus vai dizer a seguinte palavra: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Quantos desistem, querido, quando encontram barreiras, quando encontram resistências, simplesmente dizendo: é o inimigo da nossa alma, ou então fulano não me ama, fulano não me quer, parece que não gosta de mim. Um simples impedimento já é difícil para que muitos desistam. O texto vai dizer que essas pessoas começaram a criar um ambiente tenso, um ambiente pesado, e alguns começaram a desistir. E nós sabemos como que isso funciona. A nossa caminhada, querido, existe uma voz também que fala o nosso coração, que não é a voz de Deus, que diz: desista, você está perdendo tempo. Você acha que você vai largar a sua cerveja? Você acha que você vai largar o seu futebol no domingo? Você veio aqui hoje para agradar fulano, ciclano, mas semana que vem você vai fazer tudo diferente. Você vai voltar ao que era a mesma coisa. Se você não está feliz com essa vida, se essa vida te traz um vazio, e eu acredito que traga, por que não mudar a partir de agora? Por que não dar uma chance para Jesus e dizer... Não estou falando para aqueles que ainda não tomaram a decisão, não, estou falando para todos. Por que não tomar uma decisão e dizer: eu quero começar a fazer diferente? Eu não vou deixar que essas barreiras que se levantem venham trazer divisões no meu coração, venha tirar a minha paz. Mas eu peço nesse exato momento que o Senhor aquiete o meu coração. Que Deus possa aquietar o seu coração nesta noite, para que você possa tomar as decisões certas. Você pode dar um glória a Deus? Em Antioquia, querido, os judeus lideraram a perseguição contra Paulo. Aqui em Icônio, os judeus incrédulos incitaram os ânimos dos gentios contra Paulo e Barnabé. O ambiente, como que ficou? Ficou um ambiente tenso, dividido. Será que Deus pode operar num lugar como esse? Ou será que Deus só opera quando está na igreja? Será que no ambiente em que você não foi levantado para isso, será que pode ter paz, mesmo no ambiente de tumulto? Eu acredito que pode, quando existe um cristão, como esses dois homens. Eles escutam as coisas ruins, e é muito comum isso acontecer no serviço. É muito comum aquelas pessoas que não estão insatisfeitas com o seu salário, ou porque estão aborrecidos com a mudança. Esses dias estava tendo uma mudança em uma determinada empresa lá, e eu vi o comportamento dos funcionários. Eles estavam reclamando da mudança, da empresa, tal, né? E aí uma pessoa perguntou: mas você está reclamando de quê? Não, por causa disso, tal. Não tem um jeito de você mudar. Como? Só pedir demissão. Simples, né? Mas tem pessoas que não querem
e ainda fica provocando os outros. E geralmente essas pessoas que falam tão mal, às vezes incentiva que outros peçam demissão e ele permanece na mesma posição. Mas um servo de Deus é diferente. Um servo de Deus, quando ele encontra um ambiente assim de tumulto, ele não olha como é o diabo, que as pessoas estão todas perdidas, não. Ele diz assim: aqui é o ambiente onde Deus vai fazer prosperar a sua palavra. Aqui é onde estão os sedentos, e essas pessoas estão desse jeito, porque ainda não experimentaram o Deus que eu conheço. E começa a interceder. E começa a orar pelo nome, pelas pessoas. E começa a ter um comportamento diferente. Diz aqui o texto, versículo 4. O povo da cidade ficou dividido, e alguns estavam a favor dos judeus, e outros a favor dos apóstolos. Mas vê aí no versículo 3 para mim, por favor. Isso. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Pode deixar na tela para mim? O ambiente não era bom. Eles não meteram o pé, não. E eles só saíram da outra cidade, está lá no Atos 13, você pode ler, porque eles foram expulsos. E por que foram expulsos? Porque eles estavam fazendo besteira, fazendo coisa errada? Não. Porque a verdade de Cristo, a mensagem da cruz, incomoda para aqueles que estão nas trevas. A mensagem da cruz também traz paz para aqueles que estão nas trevas. Então, qual é a diferença? A diferença está no coração. E agora eles vão para outra cidade. E continuam fazendo a mesma coisa, pregando a mensagem da cruz, e o ambiente era um ambiente pesado. E ele falou: não, aqui não é para mim. Será que Deus está fazendo alguma coisa comigo? Será que estamos cometendo algum erro? Será que Deus não escuta a minha oração? Não havia dúvidas. O Deus que você serve é fiel. O Deus que você serve tem prazer em ouvir a sua oração. Você pode dar um glória a Deus se você crer nisso. O Deus que você serve está atento a cada passo que você faz. Então, por que eles passaram tanto tempo ali? Porque eles sabiam que aquelas pessoas precisavam do seu amor. Nós, como cristãos, não somos chamados para ser juízes, julgar ninguém. Nós, como cristãos, não estamos aqui para trazer mensagens negativas, mensagens das trevas. Nós viemos do reino da luz, aleluia! E é essa mensagem corajosa. Veja o texto. Enquanto as pessoas estavam divididas, com raiva, com rancor, olha o que acontecia. Confirmava a mensagem de sua graça, realizando o quê? Sinais e maravilhas pelas mãos deles. Você imagina isso? As pessoas dizendo: ó, esses caras não prestam. Esses caras vieram aqui para arrancar dinheiro. Esses caras estão enrolando a gente. Mas eles olhavam e viam o cego começando a ver. Viu o aleijado começando a andar. Vi aquelas pessoas que tinham enfermidade diante de anos, saindo alegres, contagiando e chamando outras pessoas. Assim é você, querido. Às vezes Deus nos coloca em lugares como esse. Não é para você dizer: Deus não me ama, Deus não me quer nesse ambiente, esse lugar não é para mim. Nós somos plantados nesse mundo para trazer luz. E se você tiver essa mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus, as pessoas vão se aproximar de você. Você sabia disso? As pessoas vão dizer para você: olha, eu não sei o que você tem, mas você é uma pessoa legal,
Posso ficar aqui pertinho de você? Às vezes nós temos experiências assim, ali na associação, às vezes a pessoa entra para nada, sabia? Para nada. Aí senta lá no banquinho, o banquinho da praça é nosso. Essa semana mesmo estava conversando com uma senhora, ela dando seu testemunho, que bebia, nem sabia, nem falei que, nem me identifiquei, e ela disse, olha, eu gostava de uma cervejinha, mas o melhor mesmo era a água que passarinho não bebe. Você sabe o que é, né? Cachaça. Mas ela falou, eu tive um encontro com Cristo, meu irmão. Às vezes ainda sinto esse desejo, mas há mais de 15 anos que eu não bebo. E eu estava conversando com ela, dizendo, a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. E aí essa pessoa começou a observar, olha, para onde eu olho, sempre tem um detalhe, algo diferente. Esse algo diferente, querido, que as pessoas encontram na igreja, ou que encontram em qualquer outro ambiente onde está o cristão, é porque tem a presença de Deus. É essa presença, querido, que Deus quer trazer para a sua vida hoje. Nós estamos terminando o primeiro semestre de 2023. Eu não acredito que você vai esperar terminar o ano para novamente pular as 7 ondinhas. Tem pessoas que acreditam nisso, né? Para dar sorte, jogar a moedinha. Tem gente que joga moedinha ainda, né? E eu quero te dizer que hoje já tem pessoas que já tem um imã que fica catando essas moedinhas que as pessoas jogam na praia, tá? E estão ganhando muito dinheiro. Teve uma pessoa que me disse, olha, o que eu encontro aqui na beira da praia é aliança. Como assim aliança? Casais que brigam e vêm aqui no mar e jogam aliança fora. É muito bobo, né? Pode pelo menos vender, né? Acredito. Não, eu estou jogando esse meu relacionamento no fundo do mar. Não está não, porque voltou novamente. A mudança acontece quando você toma uma decisão aqui no seu coração. Eu não vou me aconselhar com os ímpios. Eu não vou me aconselhar com aquele que não tem, que vive a mesma situação que eu. Mas eu vou me aconselhar com aquele que vive a mensagem da cruz. Se você veio a este lugar, esse lugar é o lugar de paz para você. Se você veio com esse propósito, é aqui que Deus vai começar a mudar a sua vida. Mas há pessoas, como no versículo 4, o povo da cidade ficou dividido. A mensagem era corajosa, os milagres estavam acontecendo, eles estavam vendo visivelmente, audivelmente, ao vivo, e mesmo assim, ficaram divididos. Como pode isso? São trevas, querido, que aprisiona a nossa alma mesmo, que amarra, que cega, que por mais que Deus esteja operando, ainda há a opção de escolher, fazer a escolha errada. Qual é a mensagem que você tem ouvido? Se nesse exato momento você está se sentindo dividido, querido, é porque a mensagem negativa desse mundo ainda está falando mais forte ao seu coração. Quem poderia, talvez com essa coragem, né, corajosa, essa mensagem corajosa, dizer que no domingo do dia 25 de junho de 2023, alguém falasse para você, você vai estar numa igreja. E aí você olha e diz, é ruim, hein? No domingo, o que você fazia tempos atrás? Eu vinha do futebol,
manhã, tarde e noite. Quantos aqui só jogavam bola aos domingos? E aí você já vinha, você sabe como, né? Depois futebol, bebida, samba e por aí vai. E terminava no clube. Jamais poderia pensar que um dia eu estaria na igreja. Mas o que mudou? Foi porque um dia eu ouvi uma mensagem corajosa, a mensagem da cruz. E eu resolvi dar uma oportunidade para Cristo. Dizendo, se é verdade isso mesmo, então que haja mudança. E Deus começou a botar esse desejo. Durante a semana, eu fiquei contando os dias para chegar ao próximo domingo. E assim foi. Eu estou aqui até hoje, aleluia. Mas há aqueles que há esse espírito negativo, para criticar, para trazer tumultos. Há pessoas e grupos que têm esse espírito de contenda. Uma palavra, uma situação é o suficiente para criar um tumulto. Se você olha para a pessoa, o que você está olhando? Se você não olha, você não olhou para mim por quê? Você fica, o que fazer? A questão não é você. A questão está na pessoa. Percebam, querido, que bastou apenas um grupo chegar para criar aquela contenda, para criar aquela divisão. Será que todos nós não passamos por situações assim? Quantos momentos eu lembro de ter vivido na minha infância, por causa da cachaça, havia tumulto na minha rua, era muito comum briga entre vizinhos, muito. E quantas vezes eu vi Deus livrando a minha família por causa das intercessões que a minha mãe fazia. Você tem uma escolha nessa noite. Se você andar com pessoas como Paulo e Barnabé, que falam a mensagem da cruz, a mensagem que transforma, o perdão de pecado, o arrependimento, as mudanças que Deus pode gerar na sua vida, que no início vai ser difícil, mas olha só, quantas pessoas estão aqui nessa noite, que estão dispostas para ajudar você? Aqui tem uma pessoa, tem mais alguém nessa noite? Olha, que pode ajudar, passar uma mensagem para você, que pode dizer para você que está aí nos assistindo, vem para cá. É possível levantar no dia seguinte acreditando que essa mensagem é poderosa, que essa mensagem é verdadeira, e quando você recebe, Deus vai fazer da sua vida milagres e maravilhas. Mas o que fazer, pastor, com essas pessoas que sempre traz uma mensagem pesada? Eu fiz esse comentário pela manhã. Muitos grupos eu já não participo mais. E os grupos que são cristãos eu participo, não leio a mensagem, mas eu fico observando quem escreve as mensagens negativas para depois também falar e chamar a atenção. Você é instrumento, querido, para trazer bênção de Deus, aleluia. Você é instrumento não para dizer das coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo. Nós não podemos ser mensageiros de Satanás. Mas você foi levantado para dizer: Deus continua abrindo os braços para você. Mas e aquilo que eu fiz? Basta confessar, querido. Pastor, eu quero contar minha vida. Eu não quero saber da sua vida. Vai diante do altar de Deus e comece a ter uma mudança
Não fale para ninguém, mas diga para você mesmo: eu vou começar a ouvir a única mensagem que pode transformar a minha vida. Mas então o que fazer com essas pessoas que estão aí em todos os lugares? Diz aqui que esses judeus se recusaram. Há pessoas e grupos que você não vai conseguir mudar. Bota isso na sua cabeça. Há outros que você vai ter que abandonar essas amizades. São amizades que não estão somando. Você que tem que avaliar isso. Há outros que você simplesmente vai ter que fugir dessas pessoas. Porque começa com uma notícia boa, assim: olha, você é meu amigo, mas eu quero abrir o meu coração para você. Ah, meu amigo, quando abre esse coração, é só coisa podre, coisa ruim. E aí quando vê, você já está tudo envolvido como esse povo, que começou bem a ouvir a mensagem do reino, e quando essas pessoas com mensagens pesadas chegaram, eles ficaram divididos. Diz no versículo 5, formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. A agressão dessas pessoas, querido, demonstrava que não tinha um argumento que impedisse o progresso do reino de Deus. Assim será, querido. Quando você toma uma decisão por Cristo, vai ter algumas perdas, sim, que aparentemente vai ser significativa para você. Mas eu te desafio nessa noite, com o passar do tempo, você vai perceber que ouvir a mensagem do reino de Deus é a única maneira para você manter-se de pé e fortalecido no Senhor. Que assim seja com a sua vida, que você possa tomar a escolha certa, as decisões certas. E a melhor decisão é essa: a mensagem que encoraja, a mensagem que diz: a sua casa tem um seguro completo, que está em Cristo Jesus. A sua saúde tem um plano que traz cobertura total e sem carência, está em Cristo Jesus. O dia de amanhã, que é incerto para nós, o Senhor sabe o seu passado, presente e o seu futuro. Por que você está preocupado? Não foi isso que Jesus falou? Se eu alimento os pássaros, alimento toda essa natureza, quanto mais você. Quando você que tem essa esperança em Cristo Jesus, não só a sua mente vai mudar, mas você vai começar a transformar outras pessoas. Você vai ser aquela pessoa que vai dizer, como Paulo e Barnabé: e aí, tudo bem? Começa a conversar com o seu amigo. O que você vai fazer hoje? Não vou fazer nada. Vamos lá na minha igreja. Tá doido? Vamos lá. Eu fiz isso, eu também já fiz isso. A vida é assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Dá oportunidade para essa pessoa. Às vezes um jovem, que você não dá nada por ele, que você diz o que vai ser dessa pessoa, convida essa pessoa para vir à igreja. E quando começar a ouvir essa mensagem do reino de Deus, você vai estar dando a maior chance para que essa pessoa seja transformada. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos estar de pé? Eu quero fazer essa oração por você. Está terminando, não dá um espaço. Você já vai
Pai, eu quero te agradecer. O que nós podemos ver, Senhor, que o fato de ter problemas não é porque Deus não está agindo, mas porque forças contrárias estão tentando impedir você de ouvir a mensagem de Deus. Quer permitir que essa palavra comece a trazer resultados na sua vida, onde com pessoas certas. Não ignore aquelas que não querem tomar essa decisão. Elas precisam do mesmo amor que você, mas no exato momento você precisa de pessoas que tragam palavra de esperança na sua vida. De pessoas que somam, que te colocam para cima, não com palavras positivas, palavras mentirosas, talvez só aquela que você quer ouvir, mas pessoas que te confrontam. E eu confronto você nessa noite. A única coisa que vai poder mudar a sua vida é se você não recusar a mensagem da cruz. Se você não recusar, querida, essa mensagem vai ser transformadora para você. Essa mensagem vai trazer a paz. Essa mensagem vai trazer alegria. Essa mensagem vai te dar forças em tempos bem difíceis. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fazer essa oração comigo. Senhor, me ajude a fechar os ouvidos para todas as notícias ruins, que são muitas, a não abrir o meu zap, para notícias ruins, a não participar de coisas imundas, mas a me aprofundar na palavra de Deus, a fazer relacionamentos significativos. Que essa mensagem, que essa oração que você está fazendo nesta noite, possa ser o início de uma grande mudança na sua vida, quer você seja um cristão ou não. A sua vida pode estar sendo mudada e transformada nesta hora. Por quê? Porque você decidiu. Porque você não se recusou. Porque você não ficou dividido. Pai, aqui estão os seus filhos que estão fazendo essa oração, que ninguém nunca irá saber, mas que Deus sabe e que Deus está ouvindo nesse exato momento. Sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Eu sou todo teu. Veio como um som. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca
não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. A sua igreja é sua, Senhor. Este povo que está aqui é seu, Senhor. A igreja te louva, veio como um som. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Tua habitação, tua habitação, tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Senhor Jesus, somos tua morada, faça em nós a sua obra, Senhor Jesus, que possamos estar abertos a isso. Você que está em casa, que você possa estar aberto a essa mudança que Jesus quer fazer na sua vida e na sua família, que todos nós possamos entender isso, que quando a presença de Jesus está conosco, nós vivemos dia após dia aprendendo com Ele, sendo servo, sendo filho, sendo ouvinte e praticante, sentindo a presença de Jesus assim como um grande abraço do seu lado, sentindo a graça de Deus que se derrama sobre nós. Que os seus olhos sejam abertos para que você possa contemplar à sua volta a grandeza de Deus. Que o seu coração seja todos os dias grato por tudo que Deus tem feito, não só apenas por você, mas por todos da sua família, dos seus filhos e por tudo que você tem. Que a presença de Cristo faça vencer, trilhar por mais essa semana, mais esse mês, enfrentando o que tiver de enfrentar, abraçando e dando as mãos ao Espírito Santo e pensando consigo: eu vou, porque a graça de Jesus está comigo, a presença de Cristo vai comigo, Jesus está comigo onde eu estiver. É isso que eu e você, nós precisamos entender em todos os dias, em todos os momentos, por mais que pareça difícil. Não estamos sós, e é por conta disso que a igreja é invencível, com a presença daquele que venceu a morte, está vivo e hoje permanece vivo entre nós, nos nossos corações, na nossa família e em tudo que nós temos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor o leve em paz, que o Senhor o conduza, te guardando desse mal, te guardando desses homens sanguinários e trazendo sobre você a presença maravilhosa dele. Amém? Um forte aplauso ao Senhor, grande Rei, fiel, justo.
maravilhoso. Esse Deus é forte.